mundo pós-pandemia fez com que o ritmo da transformação digital acelerasse, com demandas cada vez maiores para que as pessoas forneçam valor e transformação com mais rapidez. Nesse contexto, a melhoria da experiência da pessoa desenvolvedora é muito importante para que todas as organizações de TI alcancem esse objetivo. O New Digital Platform é uma resposta para isso. Para participar desse painel, nós contamos com o Johan Gomes, que é Tech Lead no time de TechOps Delivery Infrastructure, parte da iniciativa de Digital Platforms e representante dessa mesma iniciativa para a comunidade regional da América Latina, aqui na TOTEX. É uma pessoa desenvolvedora há 5 anos e gosta de arquitetura, de microserviços e análise de negócio. E junto com ele, Paula Ferreira, que é minha conterrânea, baiana, desenvolvedora de software e artesã nas horas vagas, Toto Worker desde 2017, e é uma constante aprendiz no mundo ágil de desenvolvimento de software, e se interessa por engenharia de software e arquitetura de software, além de DevOps. Bem-vindas, Johans e Paula, e bom painel para todas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Paula. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, cacheados, bem curtos. Estou usando um óculos com armação transparente. Estou vestindo a blusa azul marinho. No fundo, tem uma cor escura com o texto, com a palavra XConf à minha esquerda e TOTWORKS à minha direita. Bom dia, pessoal. Eu sou Johan Gomes, homem branco, de barba preta, cabelo preto e, nesse momento, vestindo uma camisa branca com cinza, da cor branca com cinza. A gente vai começar contando um pouco sobre como é a comunidade de pessoas que a gente tem dentro da TOTWORKS, para a gente dar um contexto de como é que nasce esse projeto, de onde é que ele vem, né? A gente tem uma realidade que é de se esperar de uma empresa de desenvolvimento de software, mas que é importante que a gente aqui enfatize, para que a gente entenda onde é que a gente está. A gente tem mais de 53% das pessoas daqui que são desenvolvedoras, e mais, não só as pessoas que estão nesse papel, são pessoas que escrevem código. Só que até antes desse produto que a gente vai apresentar, ele nascer, a gente tinha apenas 4 outros produtos que tinham o objetivo de ajudar essas pessoas a produzirem aplicações internas para resolver alguns problemas do negócio. Então, além de a gente ter poucos produtos, eles não resolviam boa parte dos problemas dessas pessoas desenvolvedoras, que esses problemas estavam muito em não ter os acessos necessários de infraestrutura e APIs para desenvolver as soluções, dentre outros elementos de acesso para desenvolver, em um tempo curto que fosse tão imediato quanto possível. O grande problema era que era para você ter essa ideia massa, né? Que a galera tá pensando, queria começar a desenvolver, a galera queria começar e não tinha a infra sem ter que esperar muito tempo para ter. Isso gerava muito gargalo. Elas tinham essa infra numa média de 7 dias depois que elas requisitavam, e aí incluindo GitHub, um cloud provider como o Google Cloud Platform para deployar código, pipelines, era muito tempo de ter a ideia para conseguir implementar alguma coisa. E daí mais 7 dias para ter acesso às APIs que elas precisavam para ajudar a desenvolver essas inovações. Dado que era um processo totalmente manual, para ir para a produção, então, era uma espera de 2 a 5 meses, em média, para conseguir ter esse app, né, podendo ser usado por outras pessoas, né, gerando valor, né. Sendo que após esses meses, o que a gente via é que às vezes a ideia já não fazia mais tanto sentido, né? Muito tempo para ter a aplicação em produção. Tudo já podia ter mudado ao redor, inclusive as próprias necessidades do negócio
que o app tentava ajudar a resolver. Vou passar agora para a Paulinha para apresentar a vocês o NIO. Bom, diante desse cenário que o Johan descreveu, o time de Digital Platform da TOTWORKS criou o NIO, que é uma plataforma para uma Network Enabled Organization como a TOTWORKS. Agora, aqui com o NIO, todos os recursos para poder as pessoas desenvolvedoras usarem suas aplicações estão reunidas em um único lugar, o que fica mais fácil para poder elas descobrirem o que está disponível. Veja, antes, essa pessoa desenvolvedora, ela precisava descobrir se o recurso estava disponível, descobrir qual era o time que provisionava acesso a esse recurso, depois ela tinha que solicitar o acesso ao recurso, o que levava aí os quase 7 dias que Johan mencionou. Agora, no NIO, todos os recursos estão aqui. Aqui, na página do NIO, é possível ver a lista de aplicações disponíveis que estão sendo desenvolvidas e que elas podem contribuir com ou pode solicitar infra para uma nova aplicação, as APIs, eventos e dados internos que estão disponíveis e podem ser consumidos em suas aplicações, então, está tudo aqui. E com isso, a pessoa desenvolvedora mantém o foco no desenvolvimento da sua aplicação, e não em ficar procurando onde encontrar as coisas para poder usar no desenvolvimento. Bom, o NIO, ele melhora a experiência da pessoa desenvolvedora, agilizando, acelerando as etapas de desenvolvimento da sua aplicação. Primeiro, desde a ideia até a primeira linha de código, dando suporte à criação dos times, infraestrutura de nuvem, repositórios, pipelines, acesso ao Okta. Depois, dá suporte da primeira linha de código até a publicação em produção, com o gerenciamento dos times, consumo e acesso de recursos como as APIs, eventos e dados internos, que eu mencionei anteriormente, a colaboração do nosso time de segurança, no InfoSec, e acesso a algumas métricas. E, por fim, dar suporte à melhoria do produto e à manutenção, ainda com o gerenciamento de times, acesso às métricas de performance e de entrega desse software, monitoramento de uso e de custo, e a possibilidade de descontinuar automaticamente os produtos que já não estão mais sendo usados, o que ajuda a gente no gerenciamento do custo, a evitar o desperdício de estar provisionando e mantendo uma infra para uma aplicação que já não está mais sendo usada. Tá, e falando da criação da infra, o que antes acontecia manualmente, né, executando diferentes scripts, o time de Delivery Infrastructure tinha que executar manualmente alguns scripts. Agora, com o NIO, isso acontece através de um clique em um botão, o que torna a entrega, essa criação e o acesso a essa infra 90% mais rápido. Uma outra coisa que é importante pontuar aqui do NIO, é que ficou muito mais fácil, rápido e confiável a gente saber o status daquela aplicação. O que antes era mantido em planilhas e que era preenchido manualmente pelo time de Delivery Infrastructure, agora a gente só acessa aqui na página do NIO e já pode verificar em qual etapa do desenvolvimento, né, aquela aplicação está. Com isso, as pessoas conseguem iniciar o desenvolvimento da sua ideia muito mais rápido, né? Do ponto de vista tecnológico, para a gente mostrar como a gente resolveu o problema, a gente vai mostrar uma arquitetura mais técnica aqui. O NIO, ele é composto de diferentes componentes. E ele tem esse acesso ao NIO, né, à interface gráfica especificamente, protegido por trás de um Identity Provider, que no caso é o que a gente usa na TOTWORKS, que é o Okta. Isso é importante para quê? Para que o acesso ele esteja restrito somente para pessoas que trabalham aqui na TOTWORKS, já que se trata de uma solução interna e que tem como público o nosso público interno. A gente tem um ecossistema composto por diferentes microserviços.
E utilizando essa arquitetura, a gente preferiu usar ela em oposição a uma arquitetura guiada por um monolito, em que, no caso, os domínios, né, eles ficariam em apenas um componente, caso fosse por monolito, né? A gente acredita que essa arquitetura por microserviços, ela garante uma maior independência entre os serviços, no caso do NIO, permitindo que eles sejam mantidos e deployados de forma independente. Isso garante o quê? Garante mais flexibilidade no desenvolvimento, visto que há muitos domínios de negócio específicos e diferentes dentro do NIO. É importante também ressaltar que essas APIs, elas às vezes são mantidas por times diferentes. Então, isso também facilita na hora da integração da solução, já que cada time pode manter sua API. Então, atrás do front-end, que está por trás do Octa, né, a camada mais à esquerda, né, perto do Octa, temos diferentes APIs depois dela também, né, cada uma representando um domínio do NIO, e são esses: catálogo de aplicações, catálogo de times ligados a essas aplicações, assim como o acesso destes a elas, com uma API que ela é dedicada a rodar as automações de criação de infra e de concessão de acesso, que são a Applications API, Teams API e Infrastructure API, respectivamente. As tecnologias que a gente usou especificamente no front-end são React com Node.js e em todos os back-end Python com o framework Flask. Por quê? A gente entendeu que havia uma simplicidade observada para a gente desenvolver nessas linguagens, usando esses frameworks, e também a gente viu uma questão de maturidade do time na familiaridade com essas linguagens, com esses frameworks. Então, isso também ajudou na tomada da decisão técnica de usar essas tecnologias. Na API de infraestrutura, a gente tem a adição do Terraform, que é uma ferramenta que permite a gente ter infraestrutura como código. A Paulinha, ela vai dar agora mais detalhes sobre como funciona esse componente em específico. E falando agora como é que está funcionando a nossa API de infraestrutura. Quando acontece o clique lá naquele botão na interface do NIO, o NIO, ele vai solicitar a criação de uma tarefa no Cloud Task. Essa tarefa, quando ela começa a ser executada, ela faz uma requisição para a nossa API, para o endpoint de criação de infra, onde algumas validações e verificações para a criação daquela infra, elas são feitas, e onde vão ser executados os comandos Terraform para, de fato, criar aquele recurso de infra. Nesse momento, é criado o arquivo Terraform State, que com a especificação da infraestrutura, né, para o caso da gente precisar editar ou recriar essa infra, a gente armazena esse arquivo no Cloud Storage, né, e caso a gente precise, a gente recupera ele e usa novamente para editar ou recriar a infra. E ao final desse processo, os dados daquela infra, eles são salvos no Data Store, no banco NoSQL que a gente está usando. E aí, depois que a infra é criada, a gente atualiza o status dela no NIO e notifica a pessoa desenvolvedora que fez a requisição de, a sua infra está pronta para ser usada. Aí, beleza. Depois da infra criada e da pessoa notificada, como que o time vai ter acesso àquela infra para poder começar a desenvolver? Então, com o NIO, agora, as pessoas responsáveis pelo time, elas têm autonomia para poder gerenciar os acessos à infra do seu time. Elas agora já podem, elas mesmas, adicionar e remover membros do seu time. O que antes elas precisavam fazer a solicitação para o time de infraestrutura, agora elas fazem de forma autônoma, né? Basta clicar nesse botão Add Member e selecionar a pessoa que deve ser adicionada no time. Quando acontece essa seleção, o NIO vai disparar o evento de adicionar novo membro,
que a nossa API vai estar escutando. E quando capturar esse evento, o primeiro passo que a nossa API vai fazer é pedir a lista de aplicações que aquele time tem, né, e que aquele novo membro deve ter acesso, para poder adicioná-lo em todas as aplicações do time. Com essa lista de aplicações em mãos, digamos assim, a API de infraestrutura, ela vai adicionar esse novo membro, respectivamente, nos times do GitHub e nas aplicações no Okta, agilizando em muito o acesso à infra, o que antes poderia levar até 3 dias, né, nessa de faz a requisição, espera a resposta e dá acesso e tal, agora é feito em minutos. E aí as pessoas já conseguem iniciar o seu desenvolvimento de uma forma muito mais rápida. Bom, agora o Johan vai apresentar mais alguns números do NIO. Então, a gente tem números muito positivos de acesso, de grande número, começando pelas pessoas ThoughtWorkers que já acessaram. A gente tem mais de 2.400 pessoas globalmente que já acessaram o NIO, e se a gente levar em consideração que a gente tem cerca de 10.000 pessoas globalmente na ThoughtWorks e 50 e alguma coisa por cento é desenvolvedor, então é um número bem grande, né, de pessoas desenvolvedoras. Temos mais de 500 pessoas desenvolvedoras ativas em mais de 300 times, pessoas que estão lá comitando e puxando código com uma certa frequência observada. A gente tem mais de 330 aplicações disponíveis, ou seja, aplicações que você pode chegar lá e usar, né, ou contribuir. Mais de 60 APIs publicadas que os times podem usar para usar os dados que elas provêm para construir suas próprias soluções. A gente tem também mais de 380 eventos cadastrados em que os times podem aplicar para consumi-los para também construir suas próprias soluções. E a gente tem mais de 13 produtos ativos usando Forking Metrics, que são algumas regras criadas que elas ajudam a gente a medir a performance de entrega de um time, a velocidade, a eficiência, dentre várias variáveis aí. Então, apresentando o nosso time, a gente tem um time que ele se espalha pelo globo. Então, a gente tem pessoas de diferentes fusos horários, vão desde o Ocidente até o Oriente, a gente tem pessoas do Brasil, Estados Unidos, Índia, China, Europa. Então, dada essa natureza intensamente distribuída do time, um dos maiores desafios da gente é a gente estar no dia a dia conseguindo conciliar, né, esses fusos horários, entender o que é que faz sentido ter uma conversa assim em tempo real, o que é que a gente dá para discutir de forma síncrona, por mensagem, que a gente também se preocupa muito com a saúde do time, para que ninguém tenha que dormir muito tarde ou acordar muito cedo. Então, isso sempre foi uma preocupação da gente, né? E a gente fica muito feliz que, independente do país, seja no Oriente, Ocidente, a gente vê que a cultura da ThoughtWorks de escuta afetiva, de empatia, de entender o outro, ela está sempre presente, e isso deixa a gente muito feliz, já que é algo que requer muita negociação, muita conversa, né? Sobre como é que a gente sincroniza esses trabalhos que acontecem em lugares muito diferentes. Bom, e além do desafio de fazer esse time bem distribuído, funcionar bem com os diferentes fusos, um outro ponto que eu considero bem importante do NIO é que não só a experiência da pessoa desenvolvedora foi impactada, né, com ele, o nosso fluxo de trabalho, o fluxo do time de Delivery Infrastructure, do qual eu e Johan fazemos parte, também foi bem impactado, porque o time que executava manualmente os scripts e salvava as coisas manualmente no banco ou em planilhas era o nosso time. E agora o nosso fluxo de trabalho está bem melhor, com
acessa o NIO, verifica, valida aquela infraestrutura, clica no botão, criou a infra, já salvou no banco, já fica mais fácil da gente consultar as informações sobre aquela infra, né? E dessa forma, a nossa entrega de infra, a gente consegue fazer ela de uma forma mais rápida, então a gente entrega mais infra em menos tempo, né? Todo mundo fica feliz agora, as pessoas desenvolvedoras não precisam mais esperar por tanto tempo, né? Então, ter esse impacto positivo no nosso dia a dia, no nosso trabalho também, é uma das coisas que me deixa bem empolgada de fazer parte do time de desenvolvimento do NIO, sabe? Então, bom, é isso. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Gratidão. Maravilha, que experiência massa que vocês estão compartilhando com a gente. Tem perguntas para vocês. Eu vou fazer uma pergunta que está aqui no chat, e depois eu faço. Eu acho que vai dar para fazer uma só, vou nessa aqui que está no chat. Vocês desenvolvem um produto interno, deixa eu ver. Ai, correu o chat. É um comentário necessário do zero. Poxa, que realidade. Estão só comentando que maravilhoso esse movimento. Vou para a pergunta aqui do Q&A. Vocês utilizam essa ferramenta para provisionar infra para os clientes? A primeira pergunta que tem aqui. Se não der tempo, a próxima vocês ficam e respondem depois por escrito, tá bom? Eu posso responder sobre essa, não nesse momento. A gente tem algumas conversas no sentido de ampliar essa oferta no futuro para clientes, por meio, por exemplo, de um desenho de uma nova jornada de usuário, visto que é outro contexto que a gente até agora não mapeou, mas nesse momento o NIO ele só deve ser utilizado para requisitar infra para projetos internos, inovações, uma prova de conceito para o cliente é possível. No momento de pré-venda, por exemplo, né? Alguma coisa que você vai fazer um showcase para um potencial cliente. E assim, tecnicamente, a nossa infra está por trás do Okta, então, só pessoas top workers, elas conseguem ter acesso. E, além disso, em termos de negócio, a gente entende que infra para cliente já requer alguns cuidados de segurança que hoje o NIO ele não abarca. Além de que é necessário ter um cuidado com, por exemplo, propriedade intelectual, né? O código ele é uma propriedade intelectual do cliente, né? Dados de cliente, o que geralmente sugere que uma infra dada pela cliente hoje, né? Ela seja usada, seja essa infra para hostear essas coisas do cliente. Maravilha. Obrigado. Deixo aqui esse momento para vocês que quiserem fazer alguma consideração final. Tem mais uma perguntinha, vocês ficam aí e respondem no chat para a gente seguir a programação. Foi maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar essa experiência de vocês.